Olá! Estou passando aqui para compartilhar uma palavra que se encontra no livro de Êxodo. O capítulo é o 3 e o versículo é o 6. Diz assim: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Somente a parte A desse texto. Por muito tempo eu fiquei questionando o porquê de Deus se apresentar dessa forma. Porque se você for ler a Bíblia, por várias vezes no Velho Testamento ele vai dizer que ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Por muito tempo eu me questionei o porquê da repetição. E quando a gente para observar, para analisar, a gente entende que Deus ele estava nos dizendo que ele não é só o Deus da Gisele, ele é o Deus da mãe da Gisele, da avó da Gisele, ele é um Deus de gerações, ele é um Deus de continuação, ele é um Deus que ele não faz algo na minha vida e encerra na minha vida, ele continua fazendo nos meus filhos, nos meus netos, ele continua por todas as gerações. E é algo muito interessante quando a gente tem esse entendimento, porque a gente vê a importância que temos de deixar um legado, de construir uma história, de falar para as próximas gerações sobre a grandeza do nosso Deus, porque é através do nosso testemunho, através do nosso ensinamento, que as novas gerações vão continuar a conhecer o Senhor. E não só o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, mas o Deus da minha mãe, o Deus do meu pai, o Deus, o meu Deus, porque por mais que a minha mãe apresente Deus para mim, ela vai apresentar da ótica dela, mas eu preciso conhecê-lo pela minha ótica. E algo interessante que está em Provérbios, capítulo 22, versículo 28, diz assim: Não mude de lugar os antigos marcadores de divisa, estabelecidos pelas gerações anteriores. Essa palavra eu acho ela muito interessante, porque existe um marco, existe uma divisa, existe um limite que foi estabelecido pelas gerações anteriores. A palavra do Senhor ela nos aconselha a não mudar de lugar. E eu gostaria de convidar meu sobrinho Guilherme para a gente falar um pouco sobre essa questão. Olá pessoal, queria dizer que é um grande prazer estar gravando um vídeo aqui com a minha tia, que eu considero como uma mãe. E eu tava ali, né, como vocês provavelmente não viram, mas eu tava ali atrás da câmera. Esperando ser chamado. Mas eu queria estar dizendo uma coisa, assim, que eu acho muito interessante, igual a senhora levantou esse certo ponto de vista, que vão se modificando as coisas. Como assim, tem um versículo, eu não sei assim de cabeça, mas que fala, ensina o caminho pro teu filho, o caminho certo que ele não se desviará. Isso, Provérbios, E eu acho que isso hoje em dia, eu acho que não tem tanto, sabe? Eu sinto falta disso. Porque a gente, antes, todo mundo gostava de falar de Deus, as pessoas amavam falar de Deus. Hoje em dia as pessoas já não falam tanto de Deus e acabam jogando a culpa em outras coisas, Mas sabe? você levantou um ponto interessante, porque a palavra do Senhor diz, ensina a criança no caminho. O que é no caminho? É pegar sua mão e falar, vamos comigo? Você não, aqui é o caminho, a gente tá junto, é no caminho. E aí, quando eu ensino no caminho, ele não vai aprender só lá na igreja, ele vai aprender olhando pra mim, olhando pra minha vida, pra minha conduta. Só que hoje em dia se faz muito ensinar o caminho. Guilherme, vai pra igreja. Vai pra igreja. Você precisa ir pra igreja. O caminho é aquele lá, ó. Só que eu não vou junto, eu só aponto o caminho. Então, as possibilidades de dar certo mínimas. É muito pequena. Muito pequena, porque, como a palavra disse aqui, que existem marcos, existem divisas que você vai aprender no caminho. Não é olha lá o caminho e você vai aprender de olhar. Não, é na prática, todos os dias. E essa questão de continuidade é algo tão interessante, porque se Deus ele tivesse a fim só de nos salvar, só de levar a gente pro céu, o dia que você aceita Jesus como seu único suficiente salvador, ou o dia que você desce as águas do batismo e levanta, ele te matava. Já rebatia aqui, já levava pro céu. Pronto, tá salvo. Sim. Mas não, ele não quer só levar eu e você pro céu. Ele quer, através da nossa vida, através do nosso testemunho, através da nossa conduta, alcançar outras pessoas. E como a gente estava conversando antes de começar a gravar, para a geração de vocês, observar esses marcos estabelecidos é algo muito difícil. Porque tudo que você faz que vem de acordo com a palavra, você é taxado de quê?
de brega, cringe. O famoso cringe que hoje em dia todo mundo usa. Brega, ultrapassado. Sim. É isso. Sim. Você E aí, fica pra trás. o que acontece? Você tem que ter uma estrutura, um enraizamento muito, muito profundo no Senhor para você superar isso, para você continuar fazendo o que é certo, independente do que os outros acham, independente do que a sociedade aponta. Porque a gente está caminhando para tempos que, eu não vou citar o nome das coisas, mas quem está ouvindo vai entender que X coisa era tolerável. Agora, Hoje em dia... é normal, sim. Depois de tolerável, agora é normal. E daqui a pouco pode se tornar obrigatório. Porque tá caminhando assim de uma forma tão assustadora que era tolerável, agora é super normal e pode chegar ao ponto de ser obrigatório. E nós que conhecemos a palavra do Senhor, que sabemos os princípios estabelecidos pela palavra do Senhor, que sabemos dos limites e das divisas, nós precisamos todos os dias estar observando a palavra e olhar para nossa vida, falar assim, o tempo evoluiu, agora é outra era, as coisas mudaram, tá, mas a palavra do Senhor ela é mais atual do que o jornal de manhã, né? A palavra do Senhor não mudou, então eu tenho que olhar para ela e olhar para minha vida e ver se encaixa, ver se tá conduzindo, se tá indo pelo caminho certo. Uma coisa que eu acho interessante, que já aconteceu comigo uma vez, eu queria contar algo que já aconteceu, eu achei muito interessante, foi o seguinte... Certa vez chegaram em mim, no meu WhatsApp, assim, e vieram perguntar pra mim. Tipo assim, do nada. Eu achei interessante, porque perguntaram pra mim, você é hétero? Eu falei, sim, sou hétero. Tipo, é hétero? E a pessoa ficou tipo assim, tipo, como se hoje em dia é obrigatório você não ser. Tipo, se você é hétero, você é estranho, você não pode ser. É tipo... Eu acho estranho algumas coisas assim, porque isso é normal. Sim. Agora imagina, se você não tivesse os seus princípios bem estabelecidos da palavra do Senhor e aquilo começasse a mexer com você e você começasse a ter dúvidas e confusões que na adolescência é normal ter, mas ter uma intensidade maior devido ao questionamento que teve e virar outra coisa simplesmente para se encaixar na sociedade que diz que precisa ser dessa forma. Pra ser abraçado. Sim. Mas... Tipo assim, outra coisa também que eles julgam muito é quando você toma coragem, quando você pega uma Bíblia em mãos, Olha quando você fala assim, gente. eu sou cristão. Sim. A partir dali, você carrega um fardo nas suas costas. Principalmente pra gente adolescente. Tipo assim, pras pessoas da idade da senhora, Sim. é um pouco mais diferente. Se você falar, eu sou cristão, eles vão te respeitar, porque já são adultos, eles já têm outra construção de mente. Já pra gente, que é adolescente, você fala assim, eu sou cristão, já olha assim, cristão. Aí, tipo, você tem um certo julgamento só porque você escolheu uma religião. Sim. Eles te julgam, às vezes, quando você erra, você perde seu nome. Se você faz as coisas certas, você é, por exemplo, meu nome, Guilherme, você é Guilherme. A partir que você erra, acabou. Você não é mais o Guilherme, você é o cristão que erra, exatamente. O cristão que é errado, e é isso que a gente quer. E aí, tipo, eles esquecem que o ser humano é falho, eles esquecem que errar é humano. Mas engraçada essa questão, porque assim, as pessoas, elas exigem tanto de você pelo fato de você ter um título de cristão, que eles não te vê de uma outra forma. E isso pesa muito por causa do nosso testemunho, né? Nosso testemunho, ele chega primeiro. Eu só sou digna de ser ouvida quando o meu testemunho chega primeiro que as minhas palavras. Porque falar, né? Até papagaio fala. Falar. E aí, quando as pessoas se comportam dessa forma, Guilherme, é porque elas esperam um comportamento perfeito de você que não tem. Né? Lógico, Porque a gente é ser humano. A gente erra. Só que eles não entendem dessa forma, eles acham que você é super, é acima. Porque todas as vezes que precisa de você, você tá pronto em atender, você tem uma palavra de conforto, então eles esperam que você seja perfeito. Só que em contrapartida também, eles fazem de uma forma que é algo que o inimigo faz. O inimigo, ele não te chama pelo seu nome, ele te chama pelo seu pecado. Ele não te chama de Guilherme, ele te chama, por exemplo, você é mentiroso ou mentiroso. Você é o assassino, é o assassino. Por mais que o Senhor, ele nos perdoa, ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento, mas o diabo tem esse prazer de lembrar. E às vezes ele usa pessoa pra tentar te distorcer sua identidade, sabe? Rebaixar. Sim, pra fazer você esquecer quem você é verdadeiramente no Senhor. Só que aí volta mais uma vez a questão de estar fundamentado na palavra, de uma coisa que é bom você memorizar. É que eu costumo dizer, que eu aprendi e guardei pra mim, é que assim, ó, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Então, quando você ouve qualquer coisa, você olha pra Bíblia e você pensa assim, ué, mas a palavra do Senhor diz que eu sou filha.
Eu sou filho de Então, Deus, eu então sou eu não filho. sou isso. A palavra do Senhor diz que Ele levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. A palavra do Senhor diz que o castigo que me traz a paz estava sobre Ele, que eu sou justificada pelo sangue de Jesus. E aí você começa a olhar para o que a palavra diz e aquilo traz um novo entendimento, traz uma paz e você não se rotula e você não se deixa ser influenciado pelo que os outros acham ou pensam, ou por um momento, porque às vezes realmente a gente errou e naquele momento você é tal coisa, mas não é porque você está naquele momento que você precisa continuar, Isso é verdade. né? É uma frase que eu gosto, que quem tá cansado, ele não tem que desistir, ele tem que descansar. E às vezes no momento de cansaço, às vezes no momento de fragilidade, de falta de vigilância, a gente tem uma queda e aí né, você é rotulado por aquela situação, só que você não tem que parar naquela situação, você tem que continuar, porque o que importa não é quantas vezes eu e você caiu, mas quantas nós nos levantamos, que a palavra do Senhor diz que não é o que for até o meio do caminho, não é o que chegar até tal lugar, não, é quem perseverar até o fim. Então tem que lutar até o fim. Todo dia é uma luta diferente. Sim. Principalmente pra gente de hoje em dia, na nossa geração, tipo, eu chego a dizer assim, que pra você conseguir ter acesso a coisas erradas é muito prático. É assim, ó, sim, estralar de dedo, sim, é muito prático. E é por isso que é difícil. Por isso que é difícil servir o Senhor. Por isso que é difícil fazer o que é certo. Porque se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Mas é difícil. Porém, é gratificante. Porque é muito bom você ter uma consciência tranquila, você dormir e acordar em paz. E você ter certeza da salvação. Saber que a hora que encerrar o tempo aqui, você vai encontrar com o Senhor no céu. É algo que não tem preço, né? E eu queria te agradecer, tá, pela participação, de ter topado estar aqui comigo. E assim, eu quero te agradecer aqui publicamente, porque você foi uma de tantas pessoas que me motivou a gravar, a falar, a romper com o medo, a romper com a timidez, porque não é fácil falar para uma câmera, não é fácil se expor num canal para quem quiser ter acesso, para um olhar e falar, nossa, que legal, nossa, essa palavra falou no meu coração, mas para outro olhar e falar assim, que ridículo, ai, que chato, quer aparecer, né? Só que aí entra o que a gente acabou de falar, sobre os princípios e eu saber o porquê que eu tô fazendo isso. Por que eu tô gravando um vídeo pro YouTube? Porque eu quero ficar famosa? Não, não é não. É porque eu quero alcançar outras pessoas, eu quero compartilhar o conhecimento que o Senhor me deu. E isso é algo que o Senhor me pediu há muito tempo e eu lutei, relutei e continuei lutando, porém chega um ponto que a palavra do Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar, né? É melhor obedecer. E você foi alguém que desde sempre, né? Antes disso começar a acontecer, vai lá e assistia e comentava e tia, aprendi isso, aprendi aquilo, Deus falou isso, Deus falou aquilo. Ai, tá bom, se falou com já tá valendo, vamos continuar. Tá? Eu queria te agradecer muito. Obrigada pela sua participação. E para não ficar mais extenso que já tá, né, lá nós já estamos em mais de 12 minutos, a gente encerra por aqui. E quem sabe, pessoal, né? Outro dia a gente tá aqui de novo para compartilhar mais alguma coisa. Só que para ficar bem memorizado, anota aí, ó, Provérbios, capítulo 22, versículo 28. Não mude de lugar os antigos marcadores de divisa estabelecidos pelas gerações anteriores. Só pegando mais um ganchinho aqui, ó. A hora que seu pai e sua mãe estiver enchendo o saco, se estiver chato pra caramba, você olhar pra eles e falar assim, nossa, mas como eles são quadrados, como eles são antigos, hoje em dia isso não existe mais. Você pega a palavra e dá uma olhada nos marcadores anteriores, você vai ver se eles têm ou não têm razão. Né? Isso é verdade. É tudo proteção de pai e mãe. Tá certo. Então, tchau pra vocês. Tchau. Com Deus.